Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento do seu dia você está nos assistindo, mas meu muito obrigado. Esse é o Pod Velocitar, nova casa do cavalo de corrida. Se tem histórias boas do puro sangue inglês ou do quarto de milha, elas serão contadas aqui. Porém, hoje faremos uma intersecção com um dos mundos que eu também sou apaixonado e tem uma ligação direta com o cavalo de corrida, especialmente o quarto de milha de corrida. Está aqui presente na minha frente minha amiga, minha irmã de muito tempo, nós vamos contar essa história, Bruna Tedesco, treinadora de quarto de milha de tambor. Obrigado de você ter aceito, saiu lá do seu centro de treinamento e veio para cá. Iremos contar qual essa bagunça que iremos fazer hoje, abordando essa treinadora do universo de tambor. Porém, antes, como sempre, todavia, quem é Bruna Tedesco no mundo do... Eu sempre pergunto quem é no mundo do cavalo de corrida. Como nós estamos falando com uma treinadora de 3 tambores, quem é Bruna Tedesco no mundo do cavalo? Em 30 segundos. Bruna Tedesco, filha da Rose. Filha da Rose. Bruna, filha da Rose. Uma apaixonada por cavalo, desde sempre, né? Tava até falando hoje, achei uma frase muito boa. Aprendi a montar cavalo antes de aprender a caminhar, né? Então, eu vivo hoje do cavalo, eu respiro o cavalo. E o cavalo é tudo, assim. Desde que eu acordo até a hora que eu durmo, eu só sei falar disso. Eu gosto de falar disso. Nosso feriado é em cima de cavalo. A vida é em cima do cavalo. Eu ganho meu pão em cima de um cavalo. Então, assim, hoje cavalo é o meu mundo. Eu a conheço. É uma história muito, muito particular, porque eu estava procurando um lugar para levar um cavalo, para ter um cavalo de tambor, um quarto de milha de tambor. E aí comecei a visitar alguns centros de treinamento. E até que passei na frente do seu centro de treinamento. Ela tem um centro de treinamento em Itatiba. Itatiba. Quantos quilômetros de São Paulo? Dá uns 80 quilômetros de São Paulo. Nós vamos deixar todos os contatos. Vocês vão poder entrar em contato, ver o que essa moça trabalha nesse sentido. E aí acabei conhecendo e levei para lá 2 cavalos de linhagem de corrida. Você começou a montar no queshinho. No meu. Conta. Ele começou. Você chegou lá em casa, né? Um cara que andava de bike, né? Outro grupo muscular. Outras coisas. E aí você montou no queshinho, que é meu cavalo hoje aposentado. Eu ganhei o Ponto Futuro com o pai dele. Né? E aí tava lá o queshinho pra dar umas aulinhas. Você chegou, montou. Aí você falou, cara... Nossa, é apaixonante. Vou ter que comprar um cavalo. Aí você foi lá e comprou logo 2. Eu sou meio exagerado. Fui lá e comprei 2. 2 irmãos e linhagem de corrida, né? Vindo de Fischer's Dash. Bons cavalos. Bons cavalos, ótimos cavalos. Veveta está fazendo carreira na mão da Michele. E o que eu apelidei de Negroni, hoje está aposentado no Aras Vista Verde. Está em berço esplêndido, comendo capim dessa altura, recebendo... Ele já tinha tendência à obesidade. Eu imagino o tamanho que esse cavalo está hoje. Deve tá grande. Bruna, mas para eu te introduzir... apresentar para essa turma que nos assiste, você é uma treinadora de tambor, vive disso, tem um centro de treinamento, recebe cavalos de cliente, mas você tem uma história muito bonita. Você sai de Chapecó, saindo de Chapecó, o primeiro lugar é perto de Botucatu, é isso? Aonde eu saí de Chapecó, fui para Sorocaba. Isso, fiquei de dezembro de 2005 até maio de 2006. Isso, aí fui contratada pela Fazenda Espelho d'Água, lá de Botucatu. E aí você vai pra lá. E aí eu fui pra lá, eu tinha 13, 14 anos na época. E aí trabalhei lá até 2016, né? Nessa época, lá atrás, já tinha essa interlocução de linhagens de velocidade no tambor ou não? Então, na verdade, tem uma história muito legal. Quando eu morava em Chapecó ainda... a gente tinha uns clientes e tinha um Aras que fechou em Santa Maria. E esse Aras era, tipo, a liquidação de plantel. Tinha quase 40 cavalos. E os nossos clientes compraram esses cavalos desse Aras. Compraram o The Best Doc, na época que foi um cavalo que foi recordista nacional, em 2000,
3. Aham. Tinha 12 anos na época. Era um cavalo cheio de liu, bem lá atrás, com uma mãe exigete. Começou ali a cruza. E era um cavalo sensacional, assim, depois ganhou Barretos, ganhou Campeonato Nacional, ganhou baliza e tambor comigo, era um cavalo muito bom. E nesse mesmo Aras tinha um cavalo tipo Ladies Moon, Ah, já tinha essas... teve Dance Boy também, que o Dance Boy, na época, ele deu pra corrida, porque o cavalo, antigamente, né, ele era pra tudo, né? Tudo, Então, é. um cavalo bom era de corrida, deu de conformação, deu pra laço, deu pra tambor, deu pra tudo, assim. Então, começou ali e a gente teve o primeiro contato, né? Na época, os Ladies Moon, que hoje em dia não se vê mais. Eu tô Aham. montando numa égua que é neta do Ladies Moon. Fiquei até emocionada esses Aham. dias, descobri que ela era Ladies Moon. E aí, a gente foi pra Botucatu, né? Aham. Em Botucatu, aí o Marcão lá tinha comprado um cavalo filho do Sight on Fly. Aham. Na época, numa mãe Catch Me Feel Can, se não me engano. E comprou ele com 1 ano de idade. Aham. A gente mexeu lá, domou tudo. E ele foi recordista nacional também comigo. Foi recordista nacional do Porto Futuro. Ah, então nesse caso não foi nenhum cavalo que passou pelo jockey, era uma linhagem fechada de corrida que já foi direto Foi pro... foi no leilão do Aras Prata que teve. Ele foi lá, comprou o cavalo com 1 ano. Aham. E começamos a montar um cavalo enorme, mas Ah. numa docilidade, num negócio. Era um fenômeno no cavalo. E ganhei. Lá fora isso é muito comum. Aqui, a gente talvez, me corrija se eu estiver errado, a gente não vê tanto. Hoje, a maioria do movimento que ocorre são de cavalos que, de uma maneira ou de outra, já passaram da sua carreira no jockey e acabam como segunda profissão indo para o mundo do tambor. Existe alguém que faça isso, que esse rapaz que vá num leilão hoje de velocidade, que compre um bicho fechado em linhagem de corrida e que leve diretamente... Você tem alguma coisa que aconteceu? Cara, eu vejo não sei, mas assim, eu vejo a Jubran, por exemplo, tem bastante cavalo de corrida e eu acredito que alguns vão pro tambor. Teve também esse amigo... É verdade, você está falando dela, Ela tem cavalo do 3-6 fechados em Tem. fechados em linhagem de corrida. Tem um que eu adoro, inclusive, que é 3-6 numa mãe Rolandise e como que ele chama? Um cavalo gigante, um 3-6 gigantesco, que também ela levou direto passou pelo jockey só para aprender a correr, não estreou. Então, o Gui também faz isso, né? Aham. O Gui Peixoto. Ele tem... Eu lembro que a gente comprou, um cliente meu comprou uma égua que ela tinha... Igual, domaram no jockey. Aham. Acho que ela teve algumas carreiras, assim, pra dar uma deslanchada. Só para aprender a correr. Isso, e aí levaram ela pro tambor. E foi uma super égua. Aham. Eu classifiquei Barretos com ela. Cheguei na final, infelizmente, escorregou na final. Foi uma judiação. Você caiu? Não, mas ela escorregou e foi por cima do tambor, assim. E hoje ela é uma super produtora. Tem uma égua que é uma das favoritas pra correr o Porto Futuro agora em outubro, que é filho dela também. Ela é 3-6, uma mãe Jazz Luciana Blue. Olha só. Um fenômeno de uma égua. Muito boa. E Meu, correu no jockey. O quarto de milha, talvez os 2 slogans que eu mais lembro dele, primeiro, o cavalo mais veloz do versátil mundo. do mundo. E o cavalo mais versátil do É. mundo, né? Então, acho que às vezes a gente esquece disso, dessa capacidade, dessa versatilidade de poder levar essas linhagens para isso, né? E um cavalo bom, assim, é uma coisa muito engraçada pra gente que é treinador. Um bom cavalo, um bom indivíduo, ele é bom em muita coisa. Tipo, um bom cavalo de tambor, você monta um cavalo bom de tambor, se você correr atrás de um boi, ele vai correr. Se você pôr pra parar, ele não pode não esbarrar de 1,5, mas ele vai parar, ele vai estar bem na rédea, ele vai... É difícil você pegar um bicho que é, tipo, doido Apto, ele Exato. Um bom indivíduo, ele vai bem em várias coisas, sabe? Me conta uma coisa, eu lembro que uma das coisas que me chamaram, não foi nem você, mas outras pessoas fazendo propaganda sua, falando do campeonato mundial que você teve na China, é isso? Isso. Como que você chegou lá? Porque eu sei que é meio particular, porque você não leva o teu cavalo. Me conta um pouco dessa história, como que você virou campeã mundial na China? Então, foi muito louco. Na verdade, a gente foi trabalhar 1 ano antes lá na China, né? Pela NBHA, do Marcelo Del Chiaro, do Dominguinhos, finado Domingos, e do Abelardo.
Os caras montaram um aras no meio do deserto, a 1 hora da cidade. Montaram um hotel 5 estrelas. Fizeram pista coberta, tipo indoor, sabe? Fizeram um hipódromo de 1 quilômetro. Tudo no deserto. 80 cocheiras, tipo, tinha 100 cocheiras. Uma estrutura bizarra, assim. Do nada. Várias pistas, do nada. E aí eles contrataram pessoas de adestramento. Então tinha gente de adestramento, tinha gente de laço, rédeas, tambor e corrida. E salto. Tudo. Entendeu? Porque a China tem muito a cultura de cavalo de guerra, né? Da época do Gengis Khan, os cavalos mongóis, tudo. Então aí eles começaram tentaram introduzir o esporte na China. Então aí, assim, os primeiros Desta Fêmeas que eu montei... foram lá? Foram lá, French Musgai. Tinha mais Desta Fêmea, French Musgai. Mas tinha de tudo, assim. Tinha cavalo de todo tipo de linhagem. Mas esses que foram French Musgai, antes de chegar no Brasil, tinha lá, sabe? Então, assim, foi lá que eu tive o meu primeiro contato com essa linhagem. E aí, eles, fiquei 4 meses lá, quase 4 meses. E aí, 1 ano depois, eles fizeram o primeiro Mundial lá. Então, assim, no Mundial, aí a gente já conhecia e tal. Aí chamou eu e o Matheus Machado Costa. Aí a gente foi pra lá, que a gente tinha morado lá. A gente conhecia os cavalos. Eu, como sou uma pessoa, muita sorte... eu não montei nenhum cavalo que eu conhecia, mas eu ajudava todo mundo que eu conhecia eu conhecia aquele. Eu falei, esse cavalo faz isso, esse cavalo faz aquilo. Tentei ajudar ao máximo, assim. E foi muito legal, porque é uma experiência diferente, é mata-mata. Então, não é somatória, essas coisas. Vai sendo eliminado. É por chave. Então, assim, era uma loucura. Dentro de um estádio enorme. Gente do mundo inteiro? Gente do mundo inteiro. A primeira vez que eu corri tinha 24 países, na segunda vez tinha 27. Você tem 5 minutos para montar no cavalo e sentir o cavalo e correr. No primeiro dia só que a gente podia montar em mais cavalos. Você conhece o cavalo por 5 minutos? Isso, você tem o direito de aquecer ele, entendeu? Pra daí ver como é que ele é, dar uma sentidinha, tentar dar uma alinhadinha, tentar deixar mais ligeirinho no meio da rédea pra correr. Aí o primeiro dia você podia montar nos cavalos, porque era assim. Então, imagina, eu e você somos do Brasil e mais 2 pessoas são, sei lá, da Argentina. Aí, eu corro no meu cavalo na primeira rodada e a menina corre no cavalo dela na primeira rodada. E assim, você com o seu concorrente. Na segunda rodada, eu corro no dela e ela corre no meu. Então, mostra o diferencial que você tem em cima do mesmo cavalo. Entendi. Entendeu? Porque, tipo, quando é sorteio, às vezes você deu sorte, pegou um cavalo bom, pegou um cavalo ruim, então fica meio sorte. Então, isso aí é alucinante, assim. Porque você vê o cavalo que você tava correndo, a outra pessoa correndo. Então, é muito louco. No primeiro dia, você pode experimentar os 2 cavalos que você vai correr. Esse campeonato que a gente ganhou, que foi o primeiro que a gente foi... Eu sou, assim, eu vejo que Deus me ajudou muito na minha vida, porque, assim, a minha mãe não entendia nada de cavalo, meu pai também não, minha família não é do cavalo. E é muito perigoso montar cavalo. Cavalo você tem que entender, cavalo é uma arma, entendeu? Se você não souber mexer ou sentir o cavalo, é muito perigoso. E eu, nessa primeira rodada, eu montei numa uma égua baia, e uma intenção ruim. Eu falei, eu não vim aqui pra morrer na China. Falei, pelo amor de Deus. E aí, a gente ia contra a República Tcheca. E aí, eu peguei e falei pra moça. Eu falei, olha, não monta nessa égua. Eu falei com o Kenny, na época ele era o juiz. Eu falei, Kenny, essa égua é perigosíssima. É melhor a gente não tira ela, porque essa égua é má. Aí ele, não, Bruno. Eu falei, Kenny, eu não sou pra regar pra cavalo. Eu tô falando pra vocês que essa égua mata um. Aí, beleza. A hora que eu voltei lá pra falar pra ela não montar, eu já tava montando. E eu parecia uma louca. E eu falo inglês bem mais ou menos. E eu tentando falar e tentando... E ela, não, pode deixar que eu vou a passo. Porque aí você podia montar um pouquinho e podia dar uma triadinha. Falei, moça, não vai. E era um estádio, tinha pista no meio, cerca lateral assim, e grama. E depois tem aquele estádio de atletismo, sabe? Que tem o asfalto, o cimento. Essa menina foi devagarzinho pro primeiro tambor a passo. E aí, eu parecendo uma louca, surtada. Eu falei, não monta. E ela, tipo, todo mundo assim, nossa, quem que é essa louca que chegou, né? Ela virou o primeiro a passo, me olhando assim. Virou o segundo, aí todo mundo começou a aplaudir. Cego assim, veretou o Herbert. Já saiu rompendo no meio entre o terceiro e a
E o segundo correu reto, já deu naquela cerca, essa menina já caiu pro chão, já saiu arrastada, já foi olho, entrou dentro, grama dentro do olho e ralou a cara no asfalto. A primeira etapa a gente ganhou por WO, a menina teve uma concussão. É perigosíssimo, sabe? Então, mas aí depois foi dando tudo. Aí todo mundo começou, nossa, acho que ela não é tão doida assim. E aí depois eu tentando ajudar o povo, Bruna, você conhece esse aqui? Você conhece esse aqui? E aí foi. E aí chegou na final, que foi a parte mais legal, é que todo mundo tava torcendo pro Brasil. E quando a gente ganhou, todo mundo entrou dentro da pista e tal. E foi muito legal, porque. Igual, a gente tá no Mundial. Eu falava pro Marcelo, por que você tá ajudando? Eu falei, gente, se for pra gente ganhar, a gente vai ganhar. Foi a melhor vitória, porque todo mundo ficou muito feliz, sabe? A favor do... Foi muito massa, muito massa. Foi um dos melhores dias da minha vida, de longe. Eu ia te fazer uma pergunta no final, já sei o que você vai responder, mas vamos lá. Então, montar cavalos de tambor tem um certo perigo. Você precisa de uma certa... Porque você está em cima de um animal de 500 quilos que pode ter algumas reações. E aí você vai e monta um tal de Victory Fly, Apollo VM em mãe Sign to Fly, né? Criação do meu amiguíssimo César Machado do Aras Canarim, criador, o pai criador do Apollo. E aí a gente tem um negócio que acontece isso aqui. Vamos ver o que aconteceu. Ai, Bruna Deus, deixa eu tomar Tedesco um vinho. montando... É um esporte que precisa de uma certa... Me conta a história desse cavalo, primeiro, fechadíssimo em corrida, um filho do Apollo, numa Isso, Apollo não, mas Sign to Fly. Numa mãe Sign to Fly, criação do Aras Canarim, super tradicional no mundo do universo da corrida. Como você vai montá-lo? A gente fez essa brincadeira só para mostrar que é um esporte que precisa de uma certa atenção, mas... E conta a história dele, o que esse cavalo fez e faz até hoje no mundo dos três tambores. Esse cavalo, né? Ele tava cobrindo na época. E o mãozinho tinha estourado a virilha. Então, assim, ele tava cobrindo e não tava montando. E o Victory sempre foi muito manso de partidor. Sempre um cavalo muito... Ele sempre correu muito, mas ele é muito sério montado. Uma delícia, macio, sabe tudo, assim. Então, ele tava na época de cobrir e ele tava super ansioso e tal. E ainda o mãozinho não conseguia treinar direito por conta da lesão que ele teve. Então, eu ganhei nesse cavalo 1 ano, que eu corri 1 ano lá, que eu trabalhei 1 ano, sem o mãozinho conseguir treinar direito. Foi, tipo assim, um cavalo talentoso, né? Eu corri outros cavalos lá, tudo sempre muito bem treinados. Mas, assim, esse cavalo era muito diferente, porque ele corria, na época, 500 milésimos abaixo, assim, dos outros, sabe? Da média. Quando ele acertava, era, tipo, muito diferente dos outros. E era um bicho, assim... A minha maior dificuldade de correr o Victory Fly é que ele era muito fácil. Então, assim, eu sempre, né, desde Chapecó, né, a gente, né, montava em cavalos, assim, bem inferiores, né, e tentava arrancar leite de pedra, né, sempre dando o máximo e tocando e, aquela loucura. E aí, a hora que eu comecei a montar no Victory, é só não errar. Gente, eu não fui treinada pra isso. É só não errar. Eu ganhei a primeira prova que eu corri nele, eu ganhei. E, assim, era um cavalo muito diferente dos outros. Ele era muito chato do chão, sabe? Mas montado, ele era um fenômeno. Fácil. E, assim, uma delícia de se treinar. Ele não era um cavalo pra frente. Ele era muito bom, muito bom. Hoje, quem tá com os direitos e com as paletas é o Zopponi, não é? Isso, é Nossa Senhora de Lourdes, né? E o o Zopponi. São os dois sócios hoje. O cavalo já nos deixou, mas tem uma reserva genética bastante grande. Tem filho da Rowling nele? Tem, né? Tem. Agora tem... Na verdade, assim, ele tá estourando, né? Na produção. Já estourou, né? Tem muito tempo e tal. Então, assim, hoje em dia você ter... É um privilégio, você tem nas éguas que a gente tem hoje, só bobo não ia querer colocar o Victory Fly, né?
E, de novo, já que essa é uma mesa que a gente conta bastante histórias de corrida, um bicho fechado 100% em corrida. Né? E um refúgio do jockey. Na verdade, Exato. ele não deu índice, né? No jockey, acho que deu 76, alguma coisa assim. Era um índice baixo. E ele corria demais. O Victory, tipo assim, ele não precisava virar tão bem igual aos outros. Ele já dava marca muito boa circulando ao redor dos tambores, né? Ele circulava, ele não... Agora, era um cavalo que virava tão... mas quando ele resolvia virar, ele já dava paulada contornando. A hora que ele resolvia enfiar os pés mesmo, aí não tinha o que fazer, né? Bruna, a gente tem várias histórias, né? Principalmente do Brasil, eu não acompanho tanto o mercado internacional de cavalo de tambor, mas aqui, assim, se a gente for parar para falar, tem uma história atrás da outra de cavalos de linhagens fechadas, não vou nem falar com um pouquinho de velocidade, mas 100% de velocidades que viraram um super sucesso. A gente estava comentando aqui, um outro amigão nosso, Danilo Raal, vai para os Estados Unidos. Conta a história do... Então, a gente estava falando do KR Muse, né? Que ele pegou, foi para os Estados Unidos e comprou um cavalo correndo no jockey e trouxe para comprou. Se eu não me engano, o KR, não sei se foi o KR ou foi a Plant. Ele não viu pessoalmente, ele viu o vídeo. Acho que o KR. Ele viu o vídeo e comprou o cavalo. E Danilo sempre teve muito bom olho para cavalo de corrida e Danilo sempre foi muito ousado na época. O Danilo foi um dos pioneiros de ter cavalo de corrida no tambor, né? Porque antigamente, mas tem curva, mas tem que virar, tem que não sei o quê. Aí o Danilo chega com o Mosquetão e com o Viagra Brian, um Blazer Brian, e Danilo também mais ou menos na mesma ideia do Victory, né? Corria meio por longe, não era aquele bicho que baixava, até porque era um bicho grande, né? Comparado com um Shade Lee, Rob Top Code, uma coisa mais baixinha ali, eram uns bichos muito grandes, mas tinham uma habilidade. E aí o cara pega e vai, o povo fala, opa, mas e se a gente, né? E aí vai começando a direcionar, né? O Danilo e o Beto Abdala, que a gente tava falando do First Down Jet. Ele é um produtor também na corrida e na... Quando você sabe da história, por exemplo, do KR Muse é um cavalo ganhador nos Estados Unidos, se eu me recordo, acho que é Los Alamitos. Los Alamitos, ele vai lá, importa o cavalo correndo, ganhando, traz pro Brasil e aqui no Brasil já vira direto pro tambor, né? Tu sabe que eu não lembro direito, ele me contou essa história, mas eu tenho um pouco de TDAH. Mas eu acho que ele não correu, acho que ele pegou e saiu de lá e veio aqui. Aqui ele não chegou a correr, acho que foi direto. E quem era o hábil treinador que fez esse processo de... Se eu não me engano, foi o Edgar. É o Edgar. O Edgar. Você já teve a oportunidade, aproveitando esse gancho, de pegar produtos saindo do jockey e para colocar no tambor? Tive. E como é o processo? Então, eu tive o processo, assim, é lento, depende muito do indivíduo também, né? Depende do tanto que ele correu também. Mas, assim, tem cavalo que tem muita aptidão, né? Pro que a gente tava falando. Tem indivíduos que são muito diferentes e que dão bom em várias coisas, né? Mas tem cavalos que são mais custosos. Então, tipo assim, pra você dobrar um cavalo que correu no jockey, pra você desapoiar ele do freio, isso demora um pouco. Lá... Quando eu vou lá para treinar os cavalos, eles são todos apoiados no bridão e fazendo força indo para frente. E você precisa reverter esse processo todo. Né? Exatamente. Vai muito também do estilo de cada treinador, né? Mas assim, ele tem que desapoiar um pouco, senão você não consegue puxar, né, para virar. Né? Mas tem cavalo, aí vai muito da linhagem também. Igual tem linhagens que hoje demoram menos tempo para vir pro tambor, exatamente. Então, tipo assim, eu montei na Bela, né, que era uma 3.6 numa mãe Jazz Lusiana, né? Ela foi uma égua, assim, mais rápida, né, pra voltar. Fez esse processo Isso. Aí a gente teve uma Apollo, veio minha mãe Troia Fish, demorou um pouco mais. Mas depende do indivíduo, né? E essa não deu boa, não. Essa aí gostava de correr. Rapaz, a hora que pegava a reta, ela ia. Uma hora que você tentava dar uma formadinha pro giro, ela falava que não. Tipo assim, você treinava, aí ela dobrava. Você corria uma vez, ficava toda reta de novo. Aí era uma égua custosa.
Esse processo, a gente já conversou isso antes, a gente estava falando, dando alguns exemplos de Corona Cartel. Corona Cartel, linhagem consagradíssima no 4 de milha de velocidade. Você falou que você gosta muito quando é na linha baixa. Quando é na linha alta, eles são mais voluntariosos. Né? Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais a gente vê que não tem cavalo ruim ou bom, tem o cruzamento ideal. Às vezes esse cruzamento não deu certo, sabe? Mas hoje em dia o povo tá estudando muito isso. Corona Cartel, há tempos atrás, esse cavalo não tinha jeito de ser pôr no tambor. Não. Hoje em dia, um cavalo numa mãe Corona Cartel é super valorizado. A gente teve a Frenchman's Cartel, né? Eu tinha uma égua lá em casa que era Perks Alive, que é Dash for Perks, na mesma mãe da Frenchman's Cartel. Eu tenho um castanho red de uma mãe, na mesma mãe também, que é Corona Cartel. Tenho fêmeas hoje também, desta fêmea em mãe Corona Cartel, que dão muita... Corona Cartel na mãe... Casa perfeita. Dando legal. Assim como também eu gostava bastante, né, A Seila, por exemplo, foi uma égua que eu dei 16. Eu sou apaixonadíssimo, né? Porque ela era monstruosa de grande. Parecia um garanhão, né? Uma égua 3,6, na Divina Brian. Blazen Brian. Blazen Brian. Não era, né? A gente fala muito Blazen Brian, mas a Divina foi uma égua muito boa, foi uma boa atleta e é hoje uma boa mãe, né? Uma super produtora. Eu montei na Divina, eu corri na verdade, eu treinei a Divina, corri uma prova nela, só depois o Gui resolveu aposentar ela e deixar ela pra reprodução. Mas assim, o Blazen Brian também era um bicho que antigamente, meu Deus, pra tambor, hoje em dia em mãe Blazen Brian dá um bicho leve, entendeu? Então vai quando muito você do fala cruzamento. leve de boca. Leve, sensível, dá um bicho sensível, sabe? Que sensível de tudo. Você pede, é um bicho... Sabe, você pede, faz, sabe? Assim, os que eu montei, né? Deram certo. Vai muito é o que eu tava falando, vai muito de gosto também. Por exemplo, eu tive muita sorte com o Sight on Fly. Né? Eu bati um recorde nacional, ganhei um ponto futuro num Sight on Fly. O Victor era Sight on Fly. Eu montei em vários cavalos depois de Sight on Fly. O Cashinho, que foi o que você começou, era Sight on Fly. Só que assim, vai muito do estilo de treinador. Então, tipo assim, o Sight on Fly é um bicho que o povo fala, é meio chato nas pernas, é um bicho que não aguenta muita espora, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, se o treinador tem esse estilo, então dá mais certo. Por isso que hoje em dia tem para todos os gostos no mercado, Você né? só tem que ter... acho que é a grande chave do treinamento. Você tem que saber se moldar ao indivíduo, Exato. Agora, a gente comentou, isso também não é... O que eu tô falando aqui não é nada diferente do que acontece na corrida. As linhagens mais de beduíno são mais complicadas. Toltac, tudo você tem uma certa dificuldade, porque são os bichos mais quentes para... Na verdade, assim, eu, né, como treinadora, assim, é uma braveza diferente, sabe? Eu vejo o Toltac, porque assim, pelo que eu entendo, a diferença de um cavalo de corrida para um cavalo de trabalho, o cavalo de corrida tem muito mais esse movimento. Então, o movimento para frente, né? Então, ele é mais reto de costela e ele alonga mais as mãos. Um cavalo de trabalho, ele lança mais. Um cavalo de trabalho, ele tem um movimento de mão, né, de paleta mais curto. Então, o movimento lateral dele é melhor. E a costela dele é mais dobrada. Entendeu? Então, essas que são as diferenças. Então, um cavalo, por exemplo, que a gente estava falando do Toltac, acredito que isso seja bom na corrida, não sei, mas é um bicho que, quando ele fica bravo, ele fica assim, entendeu? Ele fica reto. É um bicho... Às vezes não é nem um bicho, vamos dizer, aceleradinho, chatinho. Não é nem isso. Mas quando ele começa a ficar ansioso, ele começa a fazer isso. E ele vai pesando, e ele vai ficando um pau de duro. Parece que tá montado num cabo de vassoura. E aí você não consegue... Só que eu não posso falar muito também, porque eu corri num cavalo que era Dash Toll, que é desta verme numa mãe Toltac. E a gente teve muita alegria com ele. Era numa mãe Dance Boy, né? Mas assim, foi um cavalo muito bom, então varia muito do cavalo. Mas você vê que, no geral, ele era um cavalo que me dava dificuldade nisso. Ele ficava tenso e ficava tenso. Deixa eu te aproveitar como treinadora. No mundo da corrida, você tem alguns conceitos de treinamento.
O que você faz, até para a gente explicar para a audiência, assim, o que seriam, cada um tem a sua particularidade, cada indivíduo vai ser a tua, assim, mas um cavalo teu, não estou falando um potro que está domando, um cavalo já atleta, está em plena carreira, no ápice dele. Ele vai para a pista todo dia, você tem que montar. Me conta essas particularidades, até para a gente poder explicar da diferença do mundo da corrida. Porque no mundo da corrida, principalmente no quarto de milha, às vezes se altera um dia, não trabalha tanto, trabalha pouco. Como que funciona isso? Então, vai depender também do grau que o cavalo tá de treinamento, né? Então, por exemplo, potros. A gente tria mais para ensinar o percurso, tudo. Um cavalo mais pronto... Quando você fala triar, só para a gente poder explicar, é fazer o percurso, mas não em alta velocidade. Exatamente, isso. Você mostrar o percurso, os pontos de entrada e de saída, né? Então, assim, um potro a gente tem que mostrar mais o percurso, qual é o caminho dele. Depois que o cavalo aprende o percurso, vamos pensar num cavalo já mais... um cavalo formado. A gente trabalha mais condicionamento físico, né? Tem os alongamentos, né? Os flexionamentos que a gente faz para o cavalo se manter equilibrado. Não existe. Exatamente. A gente tem curva, então o posterior entrar de baixo, o lateral, a frente movimentar, tudo, nuca, né? Todos esses exercícios que a gente faz. Então, exercício de flexionamento e preparo físico, né? Não se vai tanto para o tambor. Aí vem a parte, o X da questão, né? Que é onde a gente trabalha mais lá em casa também, que é a parte do amador. Então, assim, a gente tem que treinar o cavalo que não tem no jockey. Então, por exemplo, que é o... Né, se preparar para o dono dele que tem a paixão de competir. Exatamente. Então, tipo, além de a gente pensar em toda essa parte de condicionamento físico, de triada, aí a gente treina o cavalo para a pessoa. E treina a pessoa para o cavalo. Deixa eu te fazer uma pergunta. No jockey a gente não existe isso, exatamente o que você está falando. Abençoados. Agora vamos pensar o seguinte. O cavalo para um amador é completamente diferente de um cavalo para um profissional. O mesmo cavalo, mesma modalidade, os 3 tambores. São cavalos... A não ser que esse amador seja... Depende muito do amador, né? Mas vamos falar, um amador como eu fui, que nunca ganhei nada. Não fala assim de você, Herbert. Mas vamos falar assim, na maioria das vezes, um amador normal, que tá ali só por prazer e tudo mais... O jeito que você vai preparar esses cavalos são completamente diferentes, né? Exatamente. Depende do amador, né? O ideal é já a gente, quando for comprar, prestar atenção na linhagem, né? Porque a linhagem influencia muito e vai muito do amador, entendeu? Então, tipo, tem amadores que são mais agressivos correndo, que vão mais pra cima, tudo. Então, o ideal é você comprar um bicho que aceite pressão, né? Aí você pega o amador que é mais acanhado, que não sabe bater uma perna, então você precisa de um bicho que te puxe. E aí você vai vendo qual é o cavalo ideal para a pessoa. Agora, o treinar o cavalo pro amador, o mais difícil, assim, hoje em dia que eu vejo, é assim, qual é a diferença do amador de hoje, né, pro amador de 2000. Né? 25 anos atrás. Meu Deus do céu, como o tempo passou. Qual é a diferença do amador de 2000 para o amador de 2025? Não tem nenhuma diferença. É o mesmo amador. É uma pessoa que sai de São Paulo, é uma pessoa que gosta de cavalo, que montou uma vez na infância e esse tipo de coisa. Qual é o maior problema? Você comparar esse amador, né, o amador de 2000, que em 2000 a aberta fazia 18.0 ou 18.200 para um amador que hoje corre 16.200. É esse o maior problema, é isso que tá hoje. Muita diferença. É muita diferença. Só que esse amador de hoje, que começou hoje, ele tá querendo se comparar com o amador que começou em 2000. Que não é, não... Entendeu? É esse que é o maior problema. E aí tudo mudou. Entendeu? O nível de cavalo mudou, o reflexo mudou, tudo mudou. E eles estão começando agora também. Então, assim, é muito ver também. É um esporte, né? Igual quando a gente treinava junto. Nunca foi o nosso problema a gente ver as outras pessoas. Você sempre amou cavalo, sempre
né, gostou de estar ali, de participar, e foi vendo cada evolução, né, da Veveta, por exemplo, que era uma potrinha, e foi vindo super bem. Então, assim, é você ver o seu mundo, o cavalo que você tá, o indivíduo que você tá e até onde você pode chegar. Agora, ó, esses amadores que se comparam, isso é muito complicado, e isso desestimula, né, para quem não tem essa visão de atleta. Porque, assim, você tem que entender que você gosta de cavalo, não, eu quero ganhar. Aí pera, né, aí vamos... Vamos fazer uma parte. Hoje o recorde mundial, que é brasileiro, é de quanto? Qual é o número? De aberto ou de amador? Porque os dois são nossos. De aberto. De aberto é 16,080, se não me engano. Quase entrando Quase na carreira, 15. quase na carreira do Quinho. Vou contar a minha experiência. Eu acho que eu nunca... Não, tenho certeza. Eu nunca corri abaixo de 18. E eu me diverti, assim, horrores. O detalhe é o seguinte, você em cima do cavalo, você acha que você está voando. A milhões por hora. Quando você vai se assistir no vídeo, você fala, meu Deus do céu, como tá lento e tudo mais. Vou fazer um corte aqui, vou mostrar algumas das minhas... Esse rapaz que vos fala já passou em cavalo, já montou cavalo de tambor. Vou mostrar alguns detalhes de algumas passadas minhas no vídeo. E eu me divertia horrores. Eu ganhei até um troféu, não sei nem como, acho que por WO das outras pessoas. Não, fala assim de você, Herbert. Eu peguei, acho que terceiro, né? Alguma coisa do Foi, tipo. você correu bem. Corri bem. Não, tu era vaqueiro, Herbert. Eu não sei porque você me abandonou. Agora... Minha coluna não deu mais certo. Agora a Antonella chegou. vai voltar, você vai ter que aguentar, viu? Minha filha, de 1 ano e 3 meses, tá, a coisa mais incrível. Levamos ela para dar uma volta de cavalo, ela não quer sair de cima. E outra, eu levo ela no jockey, os bichos não são tão amigáveis, né? E ela quer passar a mão, quer pular, graças a Deus essa genética eu imprimi na minha filha, ela ama cavalo, graças a Deus. Bom demais. Mas vamos lá, então vocês me viram passando no cavalo, agora, Júlio, produção, eu vou pedir para você passar essa cena que a gente vai passar, é quando Sidney Júnior com a Fly, como que ela chama? Fishers. Fisher. Não, pera. Oh, meu Deus. Meu Deus. A Prime Fishers. A Prime Fishers, uma égua também fechada em linhagem de corrida, com Fishers Dash em cima, Rolandize embaixo e Ronas Raio, faz o recorde mundial. Vamos só olhar para a gente entender a diferença da proporção. Essa com BG, Icefield Made. (16.313) bate o reloginho, olha pro relógio, 16.313, é o novo recorde mundial, ele, Sidney Júnior, Arasturato, para tudo, é o novo recorde mundial, Sidney Júnior, é dele, Prime. O Sidney é um fenômeno também, né? O Sidney é demais. Encontrei ele no jockey, ele e Mariana, no final de semana passado. Eu mostrei essas duas diferenças para entender. Eu, um amador, reles amador normal... Eu quase confundi. Quase pessoa... 18 no mesmo percurso nós temos 2 segundos e tralalá de diferença. E juro que eu achava que eu estava batendo o recorde mundial quando eu estava montando, porque ser em cima do cavalo é um negócio impressionante. Tu sabe que eu tive um cliente, ele teve a carreira mais rápida que eu já vi, assim, foi ele. Mas agora eu acho que ele vai voltar, que ele chegou muito emocionado. Ele é pai de um cliente meu. E aí ele pegou e ele chegou na prova e tal, e meio que assim, cadê o reio do meu filho? Cadê a espora do meu filho? Cadê? Falei, calma, gente, tá a primeira prova, estamos, né, se adaptando, quebrando o gelo. Não, porque não sei o que, não sei o que. Aí ele foi mais outra, o filho dele correu mais 2, 3 provas.
E aí ele pegou e falou, não, quer saber? Eu vou começar a montar. Eu vou começar a montar e tal. Eu falei, não, beleza. Aí ele falou com o filho dele, né? Falou, viu, me manda um vídeo da Bruna aí, na melhor passada dela e tal, não sei o quê. Aí mandei o vídeo da Sheila, do 16. Aí ele falou assim, pode ficar sossegado. Eu vou dar 16 na minha primeira prova. E aí o Heitor começou a dar risada. Ele falou, pai, pelo amor de Deus. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu já vi tudo, tá sossegado. Ele foi treinar lá em casa e foi assim, dava um pouco de aflição. Ele tem muito controle de... Ele é bom, na verdade, mas o problema dele é a autoconfiança. Você não pode ter... Gente, eu não tenho essa autoestima. Eu trabalho com cavalo tem muito tempo. Você entendeu? Não é possível. Ele começou a montar cavalo ontem. Tenha calma. Aí, pegou, foi correr. Herbert. Onde? Foi lá no Rafaela. E aí, ele lançou, foi logo para aquele primeiro, de morro abaixo. E foi, não sei o que, e vai, pendura um pouco, e sai agarrado, e volta, e trem. Que Jeová põe os anjos na garupa, né, e que vá. Deu tudo certo, não caiu e tal. Aí ele viu na reta final, ele olhou, 21. Ele sem entender nada. Até que olhou pra trás e veio tinha derrubado, né? Porque acrescenta assim na segunda. Não tinha derrubado. Não tinha derrubado. Ele saiu e falou, gente, não é possível. Eu tava muito rápido. Ele falou, não é possível, eu tava muito rápido. Ele falou, pois é. Isso aí é pra você... Porque ele ficava corneteando o filho dele, né? Ele falou, pois é, pai, isso aí agora é pra você entender que não é tão fácil quanto você acha. Meu, eu tô falando, eu corri na casa dos 18, que não é assim, é normalíssimo, até coisa de principiante, mas em cima do cavalo da égua eu tava achando que eu tava voando. É impressionante que a gente não tem essa noção dessa diferença de 2 segundos numa pista de 45 por 90. Mas, né? mas é muito detalhe, muito detalhe. Eu acho que assim, até você correr ali, tu correr 19, 18, 17, até um 17,5, né? Assim, não tá difícil de correr, né? Até um 17,5. Agora, A partir daí tu baixou dali... É muito detalhe. Os meus amigos lá do Panamá, quando eles vêm, eles falam, Bruna, dá pra você ver muito, tipo um pé errado, um galão a mais, ou não sei o quê. Qualquer coisa é muita coisa, é muito detalhe. Hoje em dia a gente tem pistas incríveis, cavalos incríveis, treinadores incríveis. Assim, tem que ser, tá tudo muito refinado. Hoje a pista onde detém o recorde mundial na aberta, onde é? É o Rafaela? É no Rafaela. É o Rafaela. É o Rafaela. Onde é o recorde mundial de amador? No Rafaela. No Rafaela também. Isso, os dois são ali. Na época que eu treinava com você, eu lembro que era um outro tipo de solo. Eles trocaram a areia, ficou até bem mais escura e tudo mais. Né? Isso. Isso realmente diminuiu. Você achou que... óbvio, além do mérito dos cavalos e dos treinadores, mas na média, essa alteração que eles fizeram na pista... Estou perguntando isso porque a gente está passando pelo mesmo momento lá em Sorocaba. A gente teve a reabertura e a troca da pista. Houve um ganho de performance? No começo, não, né? No começo, não. No começo... Primeiro que, assim, como a gente era acostumado a correr numa pista mais clara, era uma pista, né? Era diferente, ela parecia um pouco mais solta, né? Do que ela... mais solta. É que, na verdade, assim, o que influencia... tudo influencia a pista. Eu, como tratorista, né? Como uma boa tratorista. Como uma boa tratorista... Tudo influencia muito. Então, tipo assim, um tempo muito seco, a umidade que você põe nela, a garra que você põe, que ela fica. E você conseguir esse padrão do primeiro competidor. Vamos falar que a gente pensa numa competição tipo a do Vaguinho, que tem 2.000 inscritos em uma categoria. Vamos fazer uma parte, só para explicar isso, para esse mundo da corrida. Nessa competição que vai ter no Aras Rafaela, no final do ano agora... Você tem 2.000 inscritos que estão correndo de quando a quando? Então, geralmente ela começa na quinta, né? E corre quinta, sexta e talvez sábado até meio-dia, né? É mais ou menos. Teve o ano que eu ganhei um carro, ela terminou na segunda, até segunda-feira, meio-dia. Ela virava à noite, assim. E quantas passadas? Então, só no Tirateima foram 2.000 e poucas.
né? Então, se você for ao Aras Rafaela, nós estamos falando em Porto Feliz, bem perto, para quem conhece o Jockey de Sorocaba, bem perto do Jockey de Sorocaba, muito fácil de estar ali presente, você vai ver muito cavalo, né? Muito Muita cavalo. Mas Não, e uma qualidade de cavalo é bizarro. A estrutura, tudo assim. Estrutura pra quem quer assistir também, que isso é muito legal, né? Tipo, você não passa perrengue, tem sombra, tem ventilador, tem food truck, tem não sei o que, tudo pra você. Tem, principalmente em dezembro, tem restaurante com ar-condicionado. Restaurante com ar-condicionado ajuda muito. E tem muito cavalo. E cocheira boa também pros cavalos, isso é muito legal, né? A gente pensando no bem-estar animal. Então, assim, uma estrutura, pista de aquecimento. Vou te usar para você fazer uma aula pra gente. No mundo da corrida, os potros estreiam por volta de março no Jockey Clube de Sorocaba. Então, a geração comprada nos leilões... Então, vamos lá, deixa eu só explicar. Esse ano, os leilões do começo do ano venderam geração 2023. Tá. Eles vão estrear no próximo ano, no ano seguinte. Então, foi vendido em 2025, geração 2023, que vai estrear no Jockey em 2026. Então, 2026 estará correndo a geração 2023, vendida em 2025. No mundo do tambor, no mundo da corrida, as provas mais importantes, nem estou falando das canchas retas no Brasil todo, mas as provas mais importantes, elas começam a acontecer no Jockey Clube de Sorocaba de março e vão no decorrer do ano. No mundo da corrida, se eu fosse... Estamos falando de potro, não de cavalo velho. Uhum. Quando começa, em qual época do ano começam as provas mais importantes e onde ela está? Está no Rafaela, está no Turá? Onde que me conta um pouco da história? Potro. Potro. Que é um ano depois do da que é um corrida. ano depois. Então, na verdade, ela começa no ano hípico dela mesmo. Ele vai começar ali em um potro legal, assim, dependendo... Depende muito do indivíduo, mas vamos pensar em outubro, novembro, é um bicho muito adiantado. É um bicho bom, outubro... Tem gente que começa a sair em julho. No ano... É porque, assim, é um ano antes, né? Sim. Então, tipo assim, domou, aí começa a sair, né? Em julho, que aí seria pro próximo ano, certo? Então, se ele for 2023, ele vai começar a correr... 27. No ele trabalho, é de 27, ele é 27. Então ele seria, né, no ano hípico ali do 27, que é o mesmo... É julho, né? Igual, né? Se fosse um cavalo perfeito, daria para ele ser potro futuro de corrida, geração 23. Isso. Ele é potro futuro de corrida 2026 e potro futuro trabalho 2027. Exatamente. Agora vamos pensar o seguinte... No caso do cavalo do quarto de milha de corrida, a gente tem praticamente uma limitação em Sorocaba, das provas mais conhecidas. Você tem pencas muito importantes acontecendo no Nordeste, mas há uma concentração e os holofotes ali para Sorocaba. No mundo do tambor, se eu fosse percorrer um circuito no começo do ano para o final do ano, onde você dividiria a nível de Brasil as principais pistas de tambor? Tirando, vamos falar, cita Rafaela, mas depois quais são as outras pistas mais importantes? É que, na verdade, assim, é muito fácil pra mim falar, porque eu tô ali no centro de São Paulo, né? Então, eu tô em Itatiba, então quem que eu tenho ali perto? Eu tenho Mariana, também, que é uma baita pista. Onde é? É em Altinópolis. Tá. Tenho Mariana, tem a Nossa Senhora de Lourdes, que é em Jaguariúna. Tem o Rafaela. Eu acho que a casa onde o do Victory Fly. E não vamos esquecer também que a gente tá falando muito do Victory Fly, mas a gente não pode deixar de falar do Fishers. Que foi um cavalo que correu no jockey. O Fishers dá um jet. Isso. Fishers dá um dash. Fishers dá um dash, correu no jockey e foi um fenômeno na corrida. E foi... Inclusive, se não me engano, o cavalo castrado, para não falar besteira, mas se não me engano, ele foi mais pontuado que o Victory, esse cavalo. Só que era castrado e por isso que não foi. Só que era castrado, exatamente. Foi um cavalo que correu no jockey. E foi um bom cavalo. Um excelente cavalo. Ele não deu os tempos tão baixos quanto o Victory, mas ele
É que o Victory teve todo também o marketing, exatamente o que você falou, né? De questão de ser um garanhão. Mas foi um excelente cavalo. Foi um cavalo que fez muita história. E o Fishers, na minha época, eu ganhei mais prova no Fishers que no Victory. Eu entendi. Mas vamos lá. Mariana. Rafaela, Mariana, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes da minha região, né? Aí tem a Avaré também, né? Tem Indaiatuba, tem o Guadalupe, tem o Turato. Aí no Paraná tem o do Faria. Hoje em dia tem muita pista boa. Os principais, pra mim, seria ali, né? Por causa da tua localidade. Exatamente. Rafaela, Jaguariúna e... Mas assim, é um absurdo o mercado de tambor. Assim, Sorocaba tem corrida de 15 em 15 dias, depois tem as pencas. Então, assim, num final de semana você tem sei lá quantas provas de tambor no Brasil. Né? Eu não sei se o meu pensamento tá certo, né? Posso estar errada. Mas assim, ao meu ver, o que move o mundo do tambor hoje é o mundo do amador. Tu entendeu ou não? Então, assim, se tem alguém querendo correr prova, mas tem cavalos ótimos, tal, ganham aberto e tal, não sei o quê. Mas, o amador, ele quer correr. Ele quer ganhar prova, ele quer estar no bolo, ele quer estar no jogo, entendeu? É muito legal um amador hoje ter um cavalo bom de aberta, mas no final ele vai querer correr. Entendeu? Então, eu acho que isso fomenta muito. E não só o amador, a gente fala de amador, a gente pensa acima de 18 anos, mas o jovem, né? Hoje em dia tem tanta criança. E é o futuro do nosso esporte, você entendeu? Então, assim, a gente dá ainda, né? Falta um pouco de atenção, né? Ao meu ver, tipo, nesse nicho, porque, cara, é muito importante. A gente hoje... Como você tava falando, tem o jockey, tem não sei o quê. Mas assim, por que tem tanta pista boa no mundo? Não é só pra treinador correr, porque se não pegava, todo mundo largava os cavalos pra... vai pra Sorocaba correr, vem do Paraná, vem não sei o que. Vai lá, o povo vai lá só pra correr, só pra ver o cavalo correr. Mas não é isso. O amador, ele gosta de estar junto, ele gosta desse meio, ele quer estar perto, entendeu? Então, assim, hoje em dia, ao meu ver, o que faz o mundo do tambor girar é o amador. O que fez o tambor crescer tanto, né, em questão de volume, é o amador. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu lembro que eu discutia isso com você, falava isso, durante muito tempo, quando eu levei principalmente a Veveta, que era uma potra que eu tinha, que a Bruna iniciou, de linhagem de corrida. Eu lembro que eu não queria montar nela. Eu lembro que eu falava para você, não, vai fazendo, vai trabalhando e tal. E eu tinha na minha cabeça, porque vim do mundo da corrida, que tipo assim, se ela der boa para aberta, eu não quero que você... a palavra certa não é diminua, mas eu não quero que você... Regrida, será? Que você assegure para ela ficar condizente à minha qualidade como cavaleiro. Tipo assim, acelera a bicha. E se você chegar a falar para mim, Herbert, ela é muito boa e você não tem condições de montar ela porque você não tem a qualidade dela, eu vou ficar super contente de ficar da cerca assistindo e aplaudindo. Isso é muito comum para mim e era aceitável para mim porque eu sou um cara da corrida. E no cavalo de corrida eu nunca montei no meu cavalo. Eu vou lá, vibro da arquibancada e tá tudo certo. Isso não tem muito no tambor, né? Assim, a maioria das pessoas, quando adquire um animal, ela quer um animal para ela estar em cima. Ou é uma parcela diminuta que vibraria tanto quanto da cerca sem ter a necessidade de montar, admitindo a sua inferioridade se fosse um craque. Existe isso? Não? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Na verdade, tem de tudo, entendeu? Hoje em dia, tem gente que, vê o que você quer fazer, se eu aguentar, aguentei, se eu morrer também, é pra viver ou pra durar, né? Tem esse negócio. Tem de tudo. Tem gente que tem o prazer de ter um cavalo só pra competir e ver ganhar. E tem pessoas que falam assim, olha... Que não montando. Exatamente. E tem pessoas que falam assim, cara, vê aí quando estiver firme e tal, ou é uma linhagem... Aí vem o negócio da linhagem, né? É uma linhagem que a gente já sabe que não dá muito pra amador e tal. Eu tô falando, depende do amador, tem muita variável, né? Tem muita variável. Mas assim, no geral, eu vou falar de mim, né? Eu não tenho... eu tenho todos os ossos, né? Que a gente fica brincando, né? Que tem muito treinador hoje, por exemplo, o Sidney, né? Que a gente tava falando. Ele tem uma habilidade em cima do cavalo e pega no tambor e pula pra cá e dá uma estrelinha e volta pra cima do cavalo, né?
E tem um baita controle do cavalo, né? E tanto de treinamento, eu acho que os bichos dele são muito bem treinados e ele consegue fazer coisas que eu não consigo, tanto de treinamento quanto de recurso de tocada. Então, assim, eu, por exemplo, quando você falava, faz tal, não sei o quê, eu não consigo correr, vamos dizer, segurando um tambor ou esse tipo de coisa, entendeu? Não é o meu estilo. Então, você falar pra mim pra eu não fazer certo tipo de coisa, tá tudo bem, eu não ia fazer mesmo, entendeu? Então, tipo, vai muito também de cada cavalo. Então, hoje em dia tem treinadores pra todos os gostos, tem cavalos pra todos os gostos, tem amadores pra todos os gostos. Tem um amador que quer que o cavalo ganhe tanto faz se eu vou poder montar qualquer dia ou não, esse cavalo vai me matar. Ou tem amador que fala assim, cara, eu quero que você vá devagar. Porque também eu acho que muito da pressão também tem a ver, pra mim, com a longevidade do cavalo, tá? Então, por exemplo, tem cavalo, você pega desde potro, você aperta, tem bicho que não aguenta, por exemplo. Quantos hoje potros do futuro estão correndo até hoje? Quantos cavalos ganharam potro do futuro estão correndo até hoje? Entendeu? Então, às vezes você pode desandar o cavalo no começo. Exatamente. E não só, eu tô pensando em resultado. Tô pensando em resultado, mas você quer um cavalo, um potro do futuro ou pro futuro? E isso vai muito do proprietário, né? Ó, o proprietário fala, não, eu não quero nem saber e tal. Eu quero ganhar o potro futuro. E aí vai do treinador falar assim, não, a gente consegue, ou eu acho que se você fizer isso, a gente vai perder o cavalo. Entendeu? Então, aí vai de... Você falou uma boa coisa. No mundo da corrida, se eu fizesse essa pergunta para um proprietário de um cavalo de corrida, falar, qual é a prova que você quer ganhar? No puro sangue inglês seria o Grande Prêmio Brasil, no Rio de Janeiro, o Grande Prêmio São Paulo, o Derby, aqui no Hipódromo de São Paulo. No quarto de milha, talvez seriam 3 provas. O Mega Race, o Brasília e o Potro do Futuro. São as provas máximas. Se eu tivesse um cavalo no tambor e não fosse de amador, fosse um cavalo de aberto de profissional, e qual você acha que é a prova mais desejada hoje? Eu quero ganhar, eu sou proprietário, quero que você corra como profissional. Qual é a prova mais desejada hoje? A próxima. Sempre? Sempre, entendeu? Então, tipo assim, depende muito do cavalo. Lógico, sempre é o ponto futuro, né? Tem o ponto futuro, mas quem não quer ganhar uma média do Grand Prix? Quem não quer ganhar o nacional feminino ou o nacional? Entendeu? Então, tipo assim, depende muito. Mas assim, pra mim... Existe alguma, se a gente falar, que tenha mais bolsa que seja a prova? Porque essas todas que eu te falei na corrida são provas de R$1 milhão de bolsa. Existe uma prova onde tenha mais dinheiro no tambor? Tinha os slots, né? Hoje teve também esses dias a WV também, que foi acho que 50 mil. Tem a prova do Vaguinho, que no tirateima no 5D dá uma Dodge Ram. No 5D. Então, tipo assim, o cara pegou e bateu o recorde mundial, que foi o que aconteceu da última vez. Ah, não, foi no Grand Prix. Mas vamos supor que ele tenha batido o recorde mundial, fez 16,0. Teve alguém que fez 17.400 e ganhou uma Dodge Ram. Por causa da média, por causa do D. Por causa das divisões. Entendeu? Então, tipo, acaba que isso ajuda a fomentar muito, né, o esporte. Porque aí você fala assim, a gente vai competir com o Black? Hoje a gente tem cavalo pra ganhar do Black? Não tem. Mas, pô, tem pra todo mundo, entendeu? Então, tipo, quem fizer 20 tá ganhando 19.100, 19.500 tá ganhando também. Entendeu? Então, isso ajuda muito a fomentar o esporte. Essa é a mudança que teve essas engenharias que inventaram no tambor, que acabam fomentando esse mundo do amador. Exatamente. Em termos de quantidade... Fala. Só uma coisa que eu acho muito legal, né? A gente pensa muito em potro do futuro, né? Ganhar o potro futuro, ganhar não sei o quê. Isso tudo acaba que é pra gente ter mais giro de mercado mesmo. Por isso que eles premiam muito, né, os futurities, né? Pra gente conseguir ter... Não, vou comprar um cavalo pra correr o futurity. Vou comprar um cavalo pra correr o futurity. Eles tentam fomentar, lógico, pra você estar sempre comprando, né, mais cavalo. Mas tu vê, hoje, mesmo tentando isso, hoje em dia, eu digo por mim, assim, eu tento comprar cavalo pra amador, que seja um cavalo aberto a sênior, que seja constante, que seja ação, que seja... Meu, não acha, e se achar, vale mais do que um potro.
Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, você ter um cavalo que tem um histórico bom, que seja um cavalo franco, um cavalo fiel e que seja saudável. Cara, eu tenho um cavalo de 16 anos correndo prova lá em casa. Entendeu? Então, tipo assim, você ter um cavalo a longo prazo que vale muito. Bruno, isso é interessante, até pra gente mostrar essa diferença dos mundos. Tirando lesões e coisas que possam acontecer, se um cavalo não tiver problemas atípicos, até onde vai a carreira dele no ápice? Aí ele começa a declinar, mas até onde ele consegue chegar? Quanto tempo dura um cavalo de tambor saudável? Assim, tô falando por ímpeto, não se ele tiver uma lesão, aí é outra história. Até para que, esses dias a gente estava batendo um papo com um veterinário, que é veterinário do Limonge, é veterinário além de ser veterinário de cavalo de corrida, é veterinário de cavalo de pismo e da seleção do Comitê Olímpico Brasileiro dos cavalos que vão para as Olimpíadas. E ele estava mostrando as diferenças. Como seria um ciclo de vida de um cavalo saudável no tambor? Quando ele encontra o ápice, quanto tempo ele fica no ápice, quanto tempo ele começa a cair, mas ainda assim você conseguiria utilizá-lo? É indivíduo, né? Não tem como a gente generalizar. Mas, no geral, que eu vejo um cavalo que ele pode ainda estar ascendendo 14, 15 anos. Dependendo do tanto que ele foi explorado antes, né? Não foi macetado, tudo, um cavalo... Isso que eu tô falando, depende muito do cavalo. Um cavalo que foi muito explorado lá, seja lá no potro... né? É mais difícil de... Mas, tipo assim, tem cavalo que hoje, que eu tava falando 16 anos e tal... Eu tive um cavalo que ele corria na baliza 19, 20, 0, tipo, baixo. Corria 17 alto no tambor. Isso há 10 anos atrás. Ele tinha 21 anos. Então... Cavalo mestiço também, né? Uns ossão, um negócio, já tava mais... Cavalo mais rústico. Mas assim, era um bom... Gente, correr... Eu falo pra vocês, correr 20 na baliza, pra quem corre 20, 19, é um baita de um tempo. E 17, 800 para um cavalo mestiço, há mais de 10 anos atrás, era um fenômeno de um cavalo, entendeu? Então, depende. Fazer outras comparações, outras analogias. No mundo do cavalo de corrida, potro, vou querer comprar potro. A gente tem uma safra de leilões, ou todos os grandes e principais leilões estão concentrados ali nos primeiros semestres. Então, eu estou falando de março a junho, você vai ter a concentração dos melhores leilões, as melhores médias, os melhores criadores. No mundo do tambor, existe isso? Existe um período onde estão concentrados os melhores leilões ou não? Eu acho o leilão bom de janeiro até o final do ano para comprar potro, não para comprar cavalo velho. Potro é potro de doma, né? Potro é potro de doma, tu vai pegar ali até... É que daí depende de quando o potro também faz. Porque até dezembro ainda é potro, né? Todo mundo prefere, né? Um bicho mais ali perto até perto de julho, tudo. Mas a gente acabou de ter o leilão do Rafa, né? Do 3P. Que foi agora, semana passada. Essa semana, na verdade. E foi um leilão sensacional, né? Foi um leilão excelente. Mas assim, geralmente o povo prefere... Um pouquinho mais no começo do ano. Um pouquinho mais perto. Mas, se você falar de indivíduo, de qualidade de cavalo, eu acho que o povo não liga tanto pra quando vai ser o leilão. Se for um indivíduo bom, uma tropa boa, tanto faz. Então, a gente tem leilões... É que na corrida, o dinheiro está depositado nas corridas do primeiro semestre. Então, como tal, você compra esse ano no primeiro semestre para dar tempo de você levar para o jockey domar e correr as corridas. Então, um potro vendido... primeiro que no jockey acho que nem daria, né? Porque se você pegasse um leilão novembro, dezembro, em teoria esses cavalos já teriam que estar domados. Então. Não correndo, mas já domados. Então, por isso que você tem uma concentração no começo do ano para poder dar tempo de levar, domar, para começar a correr no ano seguinte. Vocês têm quantas provas no ano, assim?
Sorocaba hoje, na temporada, tirando esse ano que é um ano atípico, na temporada normal, provas de março a outubro, final de semana sim, final de semana não. Então, final de semana sim, final de semana não, você tem prova. A concentração das provas mais importantes para potros estão todas no começo, no primeiro semestre do ano. Então as nossas, assim, fora o Grand Prix nacional, quando vocês têm nacional? Na verdade, a gente não tem o nacional, a gente tem só o Potro Futuro, que é a prova da BQM que acontece em junho, julho. Esse ano que acabou de acontecer, porque a pista estava fechada, estava reformando. Então, se tu for ver, ó, a gente do tambor, a gente do trabalho, a gente tem abril, tem junho e tem outubro. Você tem distribuído no ano inteiro. É, distribuído no ano inteiro. Então, isso aí também dita muito, né? É. E aí tem a Copa dos Campeões, aí tem derby, aí tem não sei o quê. Então, eu acho que isso ajuda muito a você, tanto faz, né? Você consegue pegar vários tipos de cavalo, né? Ah, não, nasceu em dezembro já não presta, nasceu em abril já não dá, entendeu? Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante a gente ter essa flexibilidade, né? Fazendo outra pergunta para você. Eu tenho reparado, isso era uma conversa quase que comum lá no Jockey de Sorocaba, com o passar dos anos, do melhoramento genético, o tamanho dos cavalos estão aumentando. Então, a gente até brincou que teve um treinador que falou, eu não perco corrida para um cavalo de 600 quilos, e perdeu. A gente teve o advento da Teresa do Ara Simmons, uma égua fantástica, eu até conversei com ele esse final de semana, estava com 600 e tralalá quilo, coisa que no passado a gente não via. Então os bichos, não quer dizer que bicho pequeno não corra, porque isso acontece, mas está cada vez mais comum no aprimoramento genético, a musculatura, o tamanho, está... O que tem acontecido no tambor nesses teus anos todos? O que você viu lá atrás, que você viu? Você identifica algum tipo de diferença ou não? Bert, só que eu tava pensando nisso. Uma coisa que eu achei muito legal, que, assim, eu tô falando de mim, né? A gente falar de, tipo assim, cavalo de corrida. Cavalo de corrida, como é que é um cavalo de corrida? Cavalo de corrida é inglesado, né, que a gente fala. Então, é um bicho mais alto do chão, é um bicho mais lombudo, é um bicho mais comprido, é um bicho... Fui pro jockey esses dias, cavalo bom é um cavalo de lombo curto, quartela curta, um cavalo que aguenta, um cavalo... Aí eu falei, gente, mas quem me contou essa história? Também me mentiram a vida inteira. Aí eu olhei, tinha uma égua lá que ganhou quando ela tava correndo lá. Eu falei, rapaz, essa égua dá no tambor, hein? O biotipo perfeito. Aí ela foi lá e ganhou. Aí eu falei, uai, mas é mais baixotinha, mas E era uma... Foi maravilhosa. Então, tipo assim, eu achei muito legal essa questão da proporcionalidade, né? Porque eu acho que talvez muito das pessoas, pra gente não entender, que pelo que eu vi, os cavalos do jockey também, uns bons cavalos, é a mesma ideia. Um bom quarto de milha, ele é um cavalo proporcional. Exato. O ângulo, o lombo curto, quartela boa, antebraço mais... Entendeu? Então, tipo, tudo isso, um bom cavalo de corrida é um bom cavalo de tambor. Então, isso me chamou muita atenção, porque a minha vida inteira eu achava... Eu tinha uma ideia totalmente contrária. Então, tipo, que a gente tava falando da Prime. Cara, a Prime, você vê ela parece um tanque de guerra, essa égua. E, tipo assim, você não vai dizer que é uma égua de corrida, porque a gente tem muito a ideia da corrida ser uma girafa. Ser uma girafa. E a hora que você vai ver, os cavalos são... Um estouro. Estouro, entendeu? Então, assim, mudou muito, né? Eu acredito que, assim como eu tinha essa visão, muita gente devia ter. O Victory, por exemplo, era um cavalo também longe de ser inglesado, né? Era um cavalo bem forte, não era um cavalo alto, era um cavalo do meio, né? E então, tipo assim, mudou muito a minha cabeça. Hoje em dia que eu vejo... A gente tem cavalos grandes, né? No tambor, tem cavalo pequeno também, igual antigamente, tem de tudo. Mas, assim, questão da habilidade, no geral, são cavalos do meio. Né? Do meio para baixo. São mais fáceis de dobrar. São mais fáceis de dobrar. São mais perto do chão, tem mais facilidade de pôr o posterior. Redução e retomada, né? Que a gente fala. Um bom cavalo hoje tem facilidade de redução, forma e retomada. Né? Então, assim, esse pra mim é um diferencial de um bom cavalo. Então, tem cavalos grandes que são bons cavalos, que tem isso, que são do indivíduo, mas no geral, se tu pega um cavalo pernaltão,
é um cavalo que tem mais dificuldade. Tem Pra indivíduos fazer que são bons, mas no geral tem maior dificuldade. Uma coisa que eu observo, na verdade até aprendendo, teve aqui recentemente o Eriquinho Braga, do Aras Prata, Sign to Fly, tantas histórias e tal. E ele me contou uma história fantástica. Ele é uma das boas pessoas que tem um olhar assim para cavalo absurdo, para escolher. Como o Thomas também tem da nossa Ordem Lourdes. E aí ele me contou que o começo da vida dele no cavalo foi no mundo da conformação. E lá ele aprendeu a proporcionalidade de olhar os indivíduos. Então, que a gente esquece, né, do cavalo do quarto de milha, o cavalo mais versátil do mundo, então tá tudo meio perto ali. Então, você não pode criar submundos dentro da mesma raça. Então, a questão da proporcionalidade, e ele disse, falou, uma das coisas que mais me ensinou escolher cavalo foi ter iniciado no mundo da conformação para ver a proporção e depois levar essa cabeça para a corrida. É né? bizarro. Você sabe que o seu Márcio Tolentino, né, do Aras ST, até não sei nem se é bom a gente postar isso na casa, mentira. É porque, assim, talvez eu esteja falando besteira, né? Eu não sei a fundo o que é. Mas, assim, ele tem aquele ângulo lombo, paleta, o vão de baixo. É perfeito. E ele foi esse ano, se não me engano, ele conseguiu fechar o pai, mãe, avô de cima e de baixo com a linhagem ST. Ele conseguiu fechar toda a árvore genealógica com o ST. Com ST. E, tipo assim, você vê os cavalos dele, ele... né, que eu ouvi falar, né? Ele tem, tipo, grupo A, grupo B e grupo C. Tipo assim, uma égua boa, que tem uma índole boa e tal, e a melhor conformação, e até tantos meses ele age desse jeito, e ele galopa desse jeito no piquete, e ele faz esse movimento no piquete. É tipo assim, outro nível de estudo de genética de cavalo. E hoje, tipo, a matriz dele, que é a melhor que a cajuína... É assim, é uma égua, eu gosto muito, não sei se você lembra que eu ficava fazendo conta, tipo, garanhão e tal, tantos filhos, média, né? Média de pontos, média de tudo. Essa égua, se for ver, é tipo assim, um absurdo, entendeu? O que ela produz, os filhos dela, as fêmeas dele, e ele bate muito nessa tecla da proporcionalidade, entendeu? E, Herbert, não tem como, cara, você pega um cavalo lombudo, você pega um bicho, é tão difícil fazer uma curva. E eu pensava só em curva. Aí tu vê na reta. A reta é a mesma coisa, porque tem a envergadura, né? Que o cavalo tem que fazer de alongar até lá na frente, até lá atrás. É como se fosse um compasso, né? Exatamente. Se você tiver um ângulo muito aberto em cima, você não... E muito, muito abaixo também não vai. Então tem que ter um ângulo bom para ele conseguir ter o máximo de ângulo, né? Lá na frente e até lá atrás. Bruna, outra coisa, vou te explorar. No mundo da corrida, a gente tem tido... mas tem tido uma interlocução com os americanos e tem treinadores nossos daqui que já foram para lá, entenderam, viram as diferenças, trazem, e a gente sempre, no mundo da corrida, e estou falando do mundo do quarto de milha, a gente sempre admitindo a nossa, talvez a palavra não seja essa, mas a nossa inferioridade com relação a eles, e indo lá para aprender e tentando trazer técnicas, modelos e tudo mais daqui. Apesar que tem alguns treinadores que têm a escola dele, acha que está certo e tudo mais. Mas assim como no mundo, né? Agora eu vou falar o contrário, e eu queria que você explorasse isso. No caso do mundo do tambor, os recordes são nossos. Os recordes são brasileiros. Então, no mundo do quarto de milha de tambor, quem lidera, no caso, esse número, ou essa palavra bonita de se dizer, o recorde mundial são nossos. Eu já ouvi uma defesa dos americanos dizendo que eles não correm na pista oficial, que a grande maioria das provas nos Estados Unidos são provas em rodeio e tal, são em pistas reduzidas, e por isso eles não dão não teria uma amostragem tão grande nisso. O que você tem a falar disso? E no mundo do tambor tem essa interlocução,
aprendizado, essa troca de informações com o que tem lá fora, ou não? A gente tem a nossa escola aqui dentro e fica por aqui mesmo? Então, na verdade, esse negócio aí que eles falaram da pista, até que faz sentido, né? Mas, assim, uma coisa que o que eu gosto muito do brasileiro é que a gente é esforçado. Aham. A gente é muito esforçado. E tiramos muito leite de pedra, né? Aham. Porque, assim, o berço dos bons cavalos, né? Tudo veio dos Estados Unidos, entendeu? Então, a gente pegou os refuguinhos, né? Aquela coisa mais aquela sofrida, né? E já cruza um ali com o outro. E nós já não é tão... né? E vai vendo... E vai desenvolvendo técnicas de treinamento diferentes, né? Eu acho que, assim, a gente tirou muito leite de pedra. Eu digo, quando eu morei na China também, cara, a gente teve campeão do Futurity dos Estados Unidos que foi pra China. As mulheres montavam, deu dificuldade, solta embora e pega outro. Uhum. Entendeu? Porque um cavalo bom no Brasil, pra chegar um cavalo bom no Brasil, é muito mais caro. Entendeu? Então, tipo assim, não deu mais ou menos. Não, vai ter que virar, moço. Você se vira. Eu acabei de trazer dos Estados Unidos. Entendeu? Então, tipo assim, aí acabou que a gente começou a desenvolver novos tipos de treinamento, porque a gente é osso duro de roer. Entendeu? Então, assim, eu acho, a gente hoje, né? O brasileiro, eu vejo que o brasileiro é muito mais humilde que o americano, ao meu ver, né? Então, tipo assim, vem um gringo pro Brasil, eu acho até que a gente até desmerece o próprio brasileiro. Entendeu? Porque, putz, veio um gringo pro Brasil. Não, vamos lá. Cara, teve o curso que eu levei meus amigos do Panamá. Meu, esse cara tá me tirando. Não acredito que eu vim pra um curso desse, paguei em dólar, entendeu? Pro cara pegar e me falar que ia fazer um círculo e fazer um galope falso e um negócio e triar. Falei, não. Falei, mas se esse cavalo der uma voadora, triar por cima do tambor, o que eu faço? Eu falei, Bruna, nem faz essa pergunta, porque ele não tem cavalo desse tipo, entendeu? Então, é outro nível de cavalo, outro tipo de tudo, entendeu? Então, assim, o que eu acho hoje, o brasileiro não é só o recorde mundial que é daqui, de aberta e de amador. Pelo menos os 50 melhores tempos do mundo são brasileiros. Tá? Mas não vamos dizer, 30. Não, pelo menos os 50 são brasileiros. Deve ter um americano ou outro, mas pelo menos os 50. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a gente devia realmente, né, olhar, assim, pro nosso negócio, ter a humildade, como eu acho que o brasileiro sempre tem, né? A gente sempre tem, se vier um gringo pra cá e tal, a gente sempre quer aprender. E eu realmente acredito que hoje a gente tá melhor que eles, justamente porque o americano, eles são metidos. Eles são metidos. Eu sei que eu trabalhei com eles, eu morei lá na China com eles, eles acham que eles são o centro do universo e o mundo gira. Só que aí já, passou, tem tempo, é a pista, não sei o quê. Não é, pra mim não é. Eu acho que a gente realmente aprendeu a tirar leite de pedra, tirou o que não tinha e hoje os bons estão aqui. E a gente tá ganhando deles e é de longe, não é de perto, não. Eles estão perdendo de longe. Eu conversando um dia com o Sidney e com a Mariana, eles falaram que numa das idas do Sidney para lá, e antes de entrar na pista e tudo mais, eles falaram que tinha uma diferença brutal de aquecimento e não aquecimento, assim, e parece um negócio meio desconexo, né? Não, e de tudo, né? Tipo, o Euros foi lá, correu super bem. Todos os dias eles estavam fazendo propaganda em todos os cavalos que ganhavam o dia. O Euros foi lá, ninguém falou nada. Era gente postando daqui e o povo lá, você é louco? Entendeu? Eles têm essa dorzinha de cotovelo, não? Eles são metidos. E pra mim, eles são metidos. Tem muita gente boa no mundo, né? A gente não pode generalizar. Todo mundo está assim. Não, tem mulheres incríveis lá. Você entendeu? Tipo, eu vejo, na época, eu fiz curso com a... Vamos pensar mais antigamente, né? Com a Joyce Loomis. Aí tem uma que eu queria muito que viesse pro Brasil, que esqueci o nome dela. A que faz o Between the Rains lá. Tem muita americana sensacional e são muito diferentes. Mas assim, se a gente pensar no geral, hoje a gente tem muitos treinadores em questão de quantidade correndo na faixa dos 16, né? É muito maior do que nos Estados Unidos. Eu acho que o nosso mercado tá bem bom. Bem acho que a bom. gente tá, e os nossos cavalos também estão muito bons. Os criadores estão investindo muito.
em papel, em tudo. Não, hoje a grande maioria do sangue lá, em função do quarto de milha, já que a gente fala pro puro sangue inglês e no puro sangue inglês é monta natural, a gente tem o acesso à melhor genética A do melhor mundo. genética. Do Hoje em mundo dia tá é tudo aqui. muito acessível, na verdade, né? E o povo do Brasil não é bobo nem nada. Então, assim, bateu lá, já tá batendo aqui também. Bateu lá, bateu aqui. Né? Tá tudo muito rápido. Isso facilita no mundo do quarto de milha. Facilita muito. Em função disso, o que você acha que deve acontecer nos próximos, não sei se anos, meses ou dias? A gente vai chegar nos 15? Só para eu explicar, explica, porque a gente fala com tanta naturalidade, já que aqui é um público de corrida, explica essa tão marca, o que é entrar no nível dos 16 e o que é a tão almejada primeira marca dos 15. Então, na verdade, tipo assim, eu comecei, né? A minha primeira competição foi em 1996. Sim, eu tenho 52 anos, não, mentira. Foi... Tempo voa, né? Mas assim, comecei... E aí, na minha época, era 18.800. Era uma grande marca. Uma grande marca. 18 segundos e 800 centésimos, você Mas era virar assim, os recorde 3... mundial. A gente só não sabia que era recorde mundial porque a gente não tinha contato com os Estados Unidos. Você entendeu? Que não existia internet, nada disso. Então, tipo, a gente não sabia. Então, assim, né? Era um negócio bizarro. Aí foi vindo. Tá. Começamos 2000. Aí eu fui bater Aí, na época que eu vim pra São Paulo e tal, aí foi 17.900. 17. Só que aí, nessa época também, o que é muito legal é a diferenciação de potro para cavalo velho. Tá? Um potro corria, na época, 1 segundo a mais do que um cavalo velho. Nossa, era muita diferença. Era muita diferença. Porque não tinha o incentivo de potro, né? Então, assim, mudou muito. Aí, na época que eu corria, 2003, eu bati o recorde nacional com 17.500 em 95. 2003. Bizarro. Aí todo mundo assim, não, isso aí não existe mais. 17 segundos e 300 era o 500. recorde. 595. Foi, Aí no ano antes era 600 e aí eu bati um ano depois 500. 500 alto, né? Então assim, não, esse aí não, agora acabou mesmo, agora não tem mais como tirar, agora é bizarro. E aí o potro era 1 segundo a mais, era 18.500, né? Aí foi rolando. Tanto que quando eu vim pra São Paulo, eu bati o recorde nacional do Potro do Futuro daí. Eles tinham batido o recorde nacional nesse ano. Tinha dado 17.900. Era o recorde nacional do potro. Potro do Futuro. E aí eu dei um 17.718 em 2007, com esse Sight on Fly. Então, pra tu ter noção, e aí deu 2 anos depois, aí eu desci assim, baixou pra 400, aí foi vindo. Então, tipo assim, vai baixando. Hoje em dia, né, pelo Sprint Time, que tem um programa hoje que a gente mede a reta e o giro, né? Essas coisas. Eles fizeram as parciais ideais, se eu não me engano, vai até 15.500. Tipo, a melhor reta do primeiro ou o melhor giro, se juntar tudo, dá isso. O cavalo que fizer o alinhamento dos astros perfeitos vai dar 15.500. 15.500. Só falta achar esse cavalo que alinhe. Porque é muito difícil o cavalo pegar uma baita de uma reta a milhões por hora e ainda conseguir virar e ainda conseguir se recolher. Né? Porque tem que ver como é que foram essas parciais. Às vezes um cavalo veio de muito longe e é o negócio que eu tava falando de redução e retomada. Né? Hoje em dia, isso aí influencia muito. O tambor é muito isso, né? Muito isso. Redução e retomada, não tem o que fazer. Mas, dentro em breve, teremos um 500 e um 15 alguma coisa. Quem sabe num cavalo seu, Herbert, você vai levar lá pra casa? Quem sabe um cavalo de corrida. Quem sabe um cavalo de corrida. Grandes chances de ser um cavalo de corrida, na verdade, porque tem redução e retomada e tem o manter, né? Um cavalo que consegue correr para um primeiro tambor numa velocidade boa, reduzir e retomar no primeiro, correr para o segundo, reduzir e retomar, pegar a maior reta que a gente tem, que é pro terceiro tambor, reduzir, aguentar até o final e pegar uma reta final enorme. É muita, né?
É muita coisa. Então tem que ser um bicho muito bem trabalhado, um bicho com uma genética muito boa. Exato. Bruna, vamos falar um pouco do teu momento atual. Você chega lá no teu rancho, no teu centro de treinamento, que ano que você se estabelece? 2016. Você frequentava ali, mas como funcionária. Mas você adquire ali e lança a Bruna como treinadora independente quando? Herbert, eu não sou boa de data, você não Não. aperta minha mente. Não, tô Você brincando. viu? Não, foi em 2019, 20, talvez? Foi na pandemia? Não, foi antes, né? Porque... Tu já tinha comprado, mas eu não tinha comprado quando tu foi ali. Não fui, é verdade. Acho que Eu 2019. comprei depois? Quando eu cheguei, você já era teu. Já? Já. Tu chegou em 2019? Então eu cheguei em 2019, é isso mesmo. Então foi 19 ou 20, acho que foi que eu comprei. É. A minha ideia era eu ter uma casa própria antes dos 30. Deu tempo? Fez, né? Que eu comprei foi antes, mas que eu fui morar lá foi um mês depois. Um mês depois do... 31 mês. Hoje, a tua estrutura, você está em Itatiba. Isso. Está em Itatiba, 1 hora e pouquinho daqui de São Paulo. Depende do trânsito. Depende do trânsito. Eu contava exatamente isso. 1h10, 1 hora e pouco, eu saía de casa daqui em São Paulo e batia lá. Hoje você tem estrutura e está aberto para receber novos cavalos, novos clientes. Como que está a tua estrutura hoje? O que tem? E até para a gente fazer proprietários de quarto de milha de corrida. Se vocês quiserem se aventurar a não vender os seus cavalos que vocês já passaram pela carreira no jockey e se aventurar no mundo do tambor, está um ótimo lugar para conhecer, do lado, bem perto do jockey de Sorocaba. Me conta um pouco o teu momento hoje e como que o centro de treinamento Bruna Tedesco tá e o que ele faz. Quem pode te procurar? Então, na verdade, quem pode procurar é quem tem cavalo bom de preferência. Mas hoje a gente tem uma estrutura lá com cocheira, baia, redondel elétrico, tudo. Graças a Deus a gente tá cheio, né? Quem quiser entrar em contato, tudo, mas a gente tem uma fila de espera hoje, graças a Deus. Ó, que legal. Everton, quem viu, quem me vê, né? Hoje a gente trabalha com cavalos de alta performance, desde a doma, né, até cavalos em competição, cavalos para amadores e cavalos só para eu correr ou cavalo para o amador correr. Hoje você tem gente que tem cavalo que só você corre. Tenho. Sempre tive, né? Aham. Porque tem muito disso também. Tem gente que ama cavalo e não ama montar. Só gosta de ter o prazer de ver o cavalo correndo e ganhando, Todos valorização. os proprietários no Jockey Club de Sorocaba Exatamente. são... E hoje a gente sabe o tanto que valoriza, né? Um bicho bom hoje, uma fêmea boa hoje, isso aí né? E aí o duro é vender depois, né? Tem que ver isso, né? Que aí fica aquele Se negócio, desapegar. ou deixa pra cria, né? Aham. Foguei. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura, né, que graças a Deus tá do jeitinho que a gente gosta, do jeito que a gente quer. E aí, pra quem quiser entrar em contato, a gente depois põe os... Não, eu vou colocar, já tá aqui na tela, esteve na tela na hora da sua abertura no início. Vou deixar o teu Instagram, acho que é a melhor forma, né? Boa. Eu vou Isso. deixar o teu Instagram, entrem em contato, sigam e vejam o dia a dia do Centro de Treinamento Bruna Tedesco em Itatiba. Vou fazer uma pausa e agradecer os nossos apoiadores. Loyal Vinhos, essa importadora de vinhos do meu amigo Alê. Então, tá gostando do vinho? Eu não senti direito de tomar de novo. Maravilhoso. Estamos em vinhos portugueses hoje. Alê e Loyal Vinhos trafegam muito bem no universo europeu com portugueses, franceses, italianos. Inclusive, está indo uma carta bastante interessante de América do Sul. E, para quem está em São Paulo, eles têm uma loja, a primeira loja própria deles, acho que a 300 metros daqui, fantástico. Vá visitar e muito obrigado, Loyal Vinhos, por nos apoiar e apoiar essa iniciativa. Voltemos. No mundo vou sempre fazendo as analogias, né? No mundo do cavalo de corrida, quando a gente esteve aqui com treinadores, a gente apresentou, e aí
eu recebo assim uma quantidade muito, muito grande, fico muito feliz de pessoas. Inclusive, a gente fez um episódio que chama um tutorial de como entrar no mundo do cavalo de corrida, ensinando o beabá, como que faz, como não faz, a época dos leilões, como que compra, como não compra. Mas eu recebo uma infinidade de mensagens me perguntando sempre como entrar. Até então, você é a primeira do mundo do tambor a vir aqui, mas sempre me perguntando como entrar no mundo do cavalo de corrida. Vou passar para você e tente imaginar alguém que não entenda, que queira começar. No mundo do cavalo de corrida, eles me falaram, primeiro vá ver as provas, entenda tudo, para depois você começar. Faça uma introdução. Sou um entusiasmado, me sinto apaixonado, quero adentrar nesse mundo. Como eu começo? Eu acho que você deve começar indo para a competição e, assim, andando com os bons, né? Você andando com gente... Porque, assim, tem gente boa e ruim no mundo, né? Você vê resultado, você vê a performance, vê constância. Eu acho que a partir do momento que você vai para a competição, você consegue ter esse filtro ali, né? Porque tu vê um bom, tu vê um ruim, tu começa a entender um pouco mais, né? Eu acho que, assim, primeira coisa é realmente você ir para a prova e, assim, ter cabeça aberta. Acho que o cavalo, a vida inteira, né? Assim como tudo na vida, né? A gente tem que ter cabeça aberta e entender que a gente não entende nada. Uhum. Por mais que a gente monte tem muito tempo, todo dia a gente tá aprendendo com o cavalo, aprendendo com o treinador, aprendendo coisa nova. Eu, como treinadora, né? Posso falar que, tipo, eu tento pelo menos fazer 2 cursos no ano, né? Pra me aprimorar, tudo. Mas vai fazer com o mesmo cara. O mesmo cara não tá treinando do mesmo jeito. Porque os cavalos, tudo varia, tudo vai... Exatamente. Então, tipo assim, é você ter a humildade de entender aonde você tá, em que patamar você tá e ver os bons. Eu acho que, assim, se você quer ser bom, você tem que andar com os bons, né? Então, você ter essa humildade de ver como é que tá a competição e de ter esse negócio mesmo de você... não, mas eu tô ruim. Não, eu tô ruim, mas não, eu tô no caminho. Ou não, tô bem longe disso, sabe? Você ter esse filtro um pouquinho. E não ter afobação. Eu acho que cavalo, assim, o principal é que cavalo não é moto. Cavalo não é carro. Cavalo tem o tempo dele, tem as coisas dele, né? Então, assim, primeiro é você aprender, andar com os bons, ter a sua linha lógica, tudo. Entender que você não entende nada. Exato. Né? Ter a humildade de aprender, né? E assim, entender que você tá lidando com um ser vivo, né? Cada um é um indivíduo. Cada um é um indivíduo. Então, por exemplo, você é o melhor amador que eu já vi na minha vida, mas hoje seu cavalo não tava no dia. Eu era mesmo? Calma, bicho, tô dando um exemplo. Né? De você ter a humildade de entender, tipo, putz, eu tô bom, mas hoje não era o dia do meu cavalo. Você ter essa malemolência. Deixa eu te pedir um conselho. Estamos falando de Brasil, tá. Então não estamos falando pro nosso mundo daqui de São Paulo. No caso do cavalo de corrida, se você desse essa dica, vá assistir as provas e tudo mais. Como a gente está falando muito no Jockey Club de Sorocaba, a gente recebe lá gente do Brasil inteiro, Nordeste, Paraguai, Bolívia. As pessoas entram no site do Jockey, veem a próxima corrida e vão para lá. Como eu faço isso para descobrir qual é o próximo evento no mundo do tambor e se tem um evento do meu lado, já que eu posso não ser de São Paulo? Me dá a dica, eu quero entender como que funciona. SGP Sistema. Hoje é o sistema que mais estão usando no Brasil. Hoje tu entra lá e tem vermelhinho lá, fica os ao vivo. É um site. Depois, se quiser, você põe ali. Eu vou colocar. É um site. E aí, o que tiver em vermelho e tá escrito ao vivo, são as provas que estão tendo ao vivo. Transmissão ao vivo. Exatamente. Então, tipo assim, hoje em dia no SGP tem 10 provas por final de semana, dependendo. Então, do que tá acontecendo. Então, tipo, tem aqui, tem no Piauí, tem no... Entendeu? Tem em Minas, tem... E lá tem um calendário, você vai olhar. Tem o calendário, tem tudo, é super bem explicadinho. E é muito legal que tem também os garanhões que têm filhos mais pontuados, as matrizes que têm os filhos mais pontuados, os potros mais pontuados,
os cavalos em competição normal, assim, que estão mais pontuados, entendeu? Então, tipo assim, você consegue ter muita noção disso. E uma coisa que eu acho muito legal, que acontece muito no meio de quem tá começando, que eu acho muito legal do SGP, é que, tipo assim, às vezes a gente vai comprar um cavalo, né? Isso eu acho genial. Tu vai comprar um cavalo e aí a pessoa fala assim pra você, não, eu tô vendendo esse cavalo por 100 mil, porque esse cavalo está correndo na faixa de 17.200. Aí você fala assim, não, beleza. Aí tu entra no SGP, você joga o nome do cavalo no SGP, você vê o histórico inteiro do cavalo. De todas as provas. De todas as provas. Então, tipo assim, esse cavalo correu 17.300 em 2021. E a pessoa fala, está correndo, entendeu? Então, tipo assim, não tem como. Aí você vê se a pista é reduzida também, porque tem muito lugar que tem pista reduzida, no SGP tem... Então dá um embasamento pra pessoa não te passar pra trás. Entendi. Então, é um sistema muito legal. Vamos divulgar SGP Sistemas. Entre, procure a prova mais perto de você e vá acompanhar o mundo dos 3 tambores. E vem pro nosso mundo também, que é um belo mundo, né? Não, eu sou tão apaixonado quanto. Na verdade, eu sou apaixonado por qualquer coisa que tenha cavalo. Pior que é. Mas vamos lá. Estamos chegando nos momentos finais. Eu vou pedir para você, primeiro, já que essa audiência aqui fala mais com o mundo da corrida, primeiro declarar e reafirmar aquilo que a gente já sabia, que os cavalos com linhagem de corrida, seja ela 100%, seja ela 50%, têm total aptidão para entrar nesse mundo. E segundo, convidar os nossos participantes proprietários a conhecer o teu mundo dos 3 tambores. Então, na verdade Se você quiser, você pode falar olhando ali. Tá olhando pra lá, olhando pra lá. Eu sou apaixonada por cavalo, né? Na época que eu fui pro jockey, agora tem uns meses, eu fico mais alucinada ainda. A corrida é incrível, né? A gente fica até nervoso, né? O chão tremendo, aquele negócio. Então, assim, quem quiser vir pro tambor, eu acho que, assim... Eu acho não, na verdade, né? Cavalo é bom demais. E o quarto de milha, como é um animal de que faz tudo e tudo muito bem feito, né? Por isso que é o melhor cavalo do mundo. Pra mim, né? O melhor cavalo do mundo. Eu acho que quem quiser conhecer o meio do tambor, ir para as competições, tá tudo muito próximo. O Jockey, o Rafaela, a Jaguariúna, tá tudo muito próximo. Quem quiser conhecer o nosso centro de treinamento, vai ser um prazer receber, né? A gente ama cavalo, ama bons cavalos e são sempre todos muito bem-vindos. O que mais? Entre em contato, manda o direct. Entre em contato e manda um direct. Você vai conhecer Bruna e Rose, que comandam um centro de treinamento. Não, quem manda é a minha mãe. Na verdade, é que minha mãe não gosta de aparecer, mas o certo era chamar CT Rose Tedesco. Porque ela que manda. Não, todo mundo pergunta, quanto tá, não sei o quê, como é que faz? Eu falei, eu sou a pessoa que fica na pista. A pista pra mim é tipo Nárnia. Tu entra ali, ninguém me encontra mais até 9 horas da noite. Mas quem organiza tudo com muito carinho é a minha mãe. Vale a pena conhecer, e se por acaso você tiver o privilégio de ter um final de semana que tiver um churrasco, vai ser mais gostoso. Foi assim que eles me conquistaram. Foi mesmo, e te enganamos direitinho, né? Você achou até que a gente era legal, né? Mentira. Não, imagina. Eu só tenho a te agradecer. A gente vai fazer depois, no final do ano, um outro falando com mais um participante do mundo do tambor para fazendo essa conexão, que eu quero falar mais. Na verdade, a gente fala aqui do cavalo de velocidade. Óbvio que o foco principal é corrida, mas eu enxergo essa interligação... Tá muito conectado. Gigantesca. Tanto é que a gente teve quase todos os recordistas mundiais com sangues, se não 100%, 50% vindo do mundo da velocidade. Bruna, obrigado mais uma vez.
Nos vemos em breve. Eu tive recentemente na prova, né? Mas tem que ir lá em casa de novo, né? A minha mãe tem que conhecer a Antonella. É verdade, a Antonella precisa... Ela vai ficar louca, encantada. Tem algum cavalo que dá pra ela montar? Cashinho tá lá em casa essa semana. Ah, voltou? Tem 2 semanas. Eu voltei pra fazer um tratamentão mesmo de babésia, hormônio e tal, pra voltar de novo lá, pra pegar... Recuperar da seca. Nossa, eu tenho uma história com esse cavalo, ele era engraçado, né? Manso. A hora que você virava ele... a chave. Meu Deus do céu. Ele parece que entendia que agora é pra valer, né? É, massa. Eu fiquei apaixonado. E foi talvez... Acho que ele foi uma boa isca porque era impressionante a habilidade e como ele era um cavalo completamente pacato e agora a gente vai correr. E aí ele... Ele é diferente. Ainda tá vivo, graças a Deus, né? Mas deixa eu te falar, queria muito agradecer de verdade você me chamar pra daqui. É uma honra, é um prazer. Sabe que você é meu amigo de verdade. Não, lógico. E eu falo de você toda semana, principalmente dos outros grupos musculares. E você é um cara muito querido, de verdade. E sempre que você quiser ir lá em casa, participar, vou. levar a Antonella pra montar, vai ser um prazer. É só a gente esperar a Antonella um pouco, você pode ter certeza. Pouca coisa ela volta. Ela tá com 1 ano e 3 meses. Minha filha é louca por cavalo. Graças a Deus. Amém. Né? Deus me abençoou com essa... Tive a capacidade de imprimir essa genética. Mas com certeza a gente vai voltar pra lá. Você tá muito bem-vindos lá em casa, sempre que vocês quiserem. Me casa, su casa. Me casa e su casa. Hasta la vista. Gente, muito obrigado por vocês nos acompanharem até aqui. Semana que vem tem mais. Se tem histórias boas do mundo do cavalo de corrida e também um pouquinho do mundo da velocidade nos trens tambores, elas serão contadas aqui. Tchau, até semana que vem.